essa é a nossa aula 10 da disciplina Ética na Saúde. Hoje nós vamos falar a respeito de humanização das relações da saúde, direitos dos pacientes, maus tratos, abusos e sanções legais. Então, nessa aula 10, nós vamos tratar de todos esses assuntos. Lembrando que a nossa aula é ao vivo, nós temos um chat ao vivo no qual você já pode começar a participar com as suas perguntas. Vamos então começar falando a respeito do hospital. A gente tinha uma noção antigamente de um hospital totalmente diferente do hospital que nós temos hoje. Antigamente, o hospital era um lugar onde as pessoas iam para morrer, para serem excluídas da sociedade, muitas vezes até entendido como um depósito de gente. Hoje não. Hoje o hospital é um lugar de cura, de transformação, é um lugar de tratamento. E hoje em dia, até mesmo em algumas doenças crônicas, em que o hospital não pode agregar valor à vida daquela pessoa, à continuidade da vida, esse paciente é encaminhado para casa para cuidados com home care, coisa que antigamente não existia, né? Então vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa visão do hospital. Ele deixa de ser um local de morte, passa a ser visto como uma instituição de recuperação. Os nomes passam a ser substituídos por diagnósticos. Isso num primeiro momento, né? Porque hoje com a humanização a gente vai ver que isso mudou de novo. Inversão de valores nos cuidados em saúde e torna-se desnecessários qualquer atenção pessoal mais cuidadosa com essa pessoa doente. Isso num primeiro momento. Depois a gente tem o que a gente chama hoje de abordagem contemporânea da saúde. As patologias, elas não podem mais ser interpretadas exclusivamente através dos órgãos nos quais os distúrbios se exibem. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa tem uma doença, ela não pode ser tratada através dessa doença. Como, por exemplo, aquele paciente que tem AIDS, aquele que tem tuberculose, sei, o paciente de câncer. Não, não funciona mais assim. Hoje em dia, o que a gente precisa é ter o cuidado nas nossas relações profissionais na assistência em saúde é justamente de ter uma humanização desse paciente. De chamar ele pelo nome, de ter um olhar multidisciplinar para esse paciente, uma integralização desse olhar, ou seja, ver o paciente de uma forma integrada, de uma forma holística. Ele não é as partes dele, e a gente vem falando disso ao longo das nossas aulas. Então, uma concepção mais global desse ser humano e também uma compreensão da pessoa como uma unidade. A pessoa ela não é o corpo, mais a mente, mais as emoções, mais os pensamentos, ela é um todo. E esse todo é o que a gente precisa estar observando, e não somente as partes que esse paciente exibe, né? Essa nova abordagem de humanização, ela envolve um caráter mais humanístico, ou seja, mais humano mesmo, né? Quando a gente fala assim, poxa, mas humanização na saúde é um termo tão polêmico. Por quê? Porque pensa, como que a gente vai humanizar o ser humano? O ser humano já não é humano? Essa é a grande pergunta que várias pessoas fazem, né? O ser humano já não é humano, como que a gente vai humanizar? Porque algumas ações que o ser humano faz, muitas vezes, não deveriam ser taxadas como humanas. Às vezes a gente vê um animal tendo uma conduta melhor do que um ser humano, né? Se a gente pensar naquele ser humano que está matando, que está estuprando. Então, o que a gente precisa conceber no cuidado da humanização é a valorização da pessoa, a valorização desse ser humano. Então, quando a gente pensa em humanização na assistência à saúde, é justamente olhar para esse ser humano com cuidado. O paciente, a família, até a equipe de saúde, ela tem que ser tratada com carinho, tem que ser tratada com respeito. As pessoas precisam ser respeitadas. Os pacientes têm direitos e os trabalhadores também têm direitos. E a família também. Então, essa atenção é que vai mudando. Não sei se você vai lembrar, provavelmente vai, principalmente os mais antigos, assim, igual eu, né? Não tão antigo assim, mas um pouquinho mais. Vai lembrar o seguinte, que antigamente, quando um familiar seu era internado, você tinha que ir para a porta do hospital ou para a porta da unidade, e você ficava ali horas esperando alguém te dar uma notícia, implorando, me diz aí o que meu filho tem, ou o que meu marido tem, o que meu pai tem. Você ficava ali horas, né? Ninguém te dava informação nenhuma. Às vezes passava o dia inteirinho e você não tinha informação. Hoje, mudou tanto o conceito de humanização e do consentimento informado, que o que acontece? As pessoas elas vão fazendo procedimentos, já vão falando. Olha, eu vou te dar uma injeção disso, o efeito colateral você pode sentir isso assim, assim, assim. Olha, chama o familiar, o seu parente teve isso, ele foi medicado com isso, o laudo é esse. Ou seja, tudo mudou, né? Mudou uma visão de informação a respeito da saúde, porque é um direito do paciente e do familiar ter esclarecido algum tipo de doença e entender quais são os procedimentos que vão ser feitos para a melhoria, para o tratamento de uma determinada doença.
Então, além disso, a gente tem a atenção aos componentes subjetivos da doença, os aspectos emocionais, componentes mórbidos, às vezes um paciente que está em depressão, que não quer levantar do leito, que não pode levantar do leito. Se a gente pega um paciente que fica muito tempo deitado, por algum tipo de impossibilidade, um acidente automobilístico, algum tipo de machucado grave, algum tipo de lesão, e esse paciente fica muito tempo internado ou até mesmo em coma, o que acontece é que vai precisando ter um cuidado com esse paciente, com o corpo dele e também com as emoções dele, porque o ambiente hospitalar, ele não é um ambiente como a vida social da gente, né? Você não pode estar com seus amigos o tempo todo, não pode ter a decisão de agora eu vou atravessar a rua e vou jogar uma bola. Não funciona assim. Então você precisa acabar se adaptando. E por isso que o ambiente hospitalar, a arquitetura também, tem que ser humanizada. Você já viu algum tipo de hospital que tem arquitetura humanizada, que tem uma parede colorida, quadros coloridos, uma proposta diferenciada, né? A proposta dos Doutores da Alegria é essa também, né? Levar alegria para os ambientes, tem aqueles clowns, né? Os palhaços de hospital, tem muita coisa legal que dá para fazer na humanização em saúde. Além disso, passam a ser valorizados os demais aspectos das dimensões sociais e psíquicas. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta para fazer. Todos têm acesso ao home care? O SUS cobre? Olha, Delma, vou te dizer que não, né? Infelizmente, eu tenho que te dar essa resposta, que não. Porque deveria ter, mas nem todo hospital ou toda unidade vai ter uma equipe de home care. O SUS cobra alguns procedimentos, nem todos. Então, isso depende do município, depende do lugar. Às vezes, a gente tem aluno aqui, por exemplo, do Brasil inteiro. Então, às vezes, tem algum lugar que funciona melhor e o SUS tem o home care. E outro que já não funciona, porque depende da gestão, do gestor de saúde, do prefeito, da política, né? Que é isso que move as realizações da assistência à saúde, é o querer fazer da política. E a gente sabe que isso tem diferença de estado para estado, de município para município, ok? Hoje, a gente busca dosar novas tecnologias e medicamentos de última geração, com o relacionamento entre as pessoas. A gente procura equilibrar a ciência, ética, através da noção de valores humanos. Então, humanização significa humaniza a ação. A palavra bonita, né? Humanizar a ação. Então, humanizar a ação do ser humano. Porque quando a gente fala aqui de tecnologias e relacionamento, já pensou num hospital ou numa unidade de saúde, da mesmo de atenção primária, que tem uma tecnologia de ponta, e não trata bem os pacientes? Os profissionais são agressivos ou são grossos? De que adianta, né? Então, a gente precisa ter um combinado dessas coisas. Por que é tão difícil humanizar os ambientes hospitalares? Boa noite todo mundo que está chegando agora, o pessoal do R9, o pessoal da Taquara, o pessoal do Tom Jobim, o pessoal dos outros estados também, de Fortaleza. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que a nossa aula é ao vivo, você pode perguntar a qualquer momento aí pelo nosso chat. É difícil a gente humanizar os ambientes hospitalares, porque o hospital ele convive com objetivos financeiros, políticos, pessoais e uma série de situações de vida que frequentemente vão se conflitar e transformam as ações em instrumentos de anseios, que nem sempre são éticos ou coletivos. Porque muitas vezes o que nós temos são pessoas agindo em prol do benefício próprio. E quantas vezes a gente já viu isso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente já teve intervenção federal em unidade de saúde, porque acontece que a gestão naquele momento do governo não estava fazendo uma boa gestão, os hospitais estavam paralisados, a gente enfrenta uma crise aqui nesse momento a respeito da saúde, e no Brasil inteiro, né? Quando a gente viaja aí pelos campos, a gente vai vendo que no Brasil inteiro a gente está enfrentando problemas graves na área da saúde, principalmente saúde pública a nível SUS. Mas na saúde privada também tem alguns perrengues aí acontecendo. Mas a gente vê que alguns lugares estão melhores do que outros lugares, como o sul do país, que enfrenta problemas, mas ainda é melhor do que o sudeste e o nordeste. Então a gente vai observando que tudo depende de gestão. E por isso também que é importante a gente falar de ética na saúde. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, enquanto gestor ou enquanto profissional da saúde, você não pode levar em conta somente os seus interesses pessoais. E é por isso, em função disso, que a gente tem aí as propinas, as questões éticas relacionadas à gestão da verba pública. O que a gente precisa fazer é pensar no bem-estar coletivo, nas políticas públicas que levem vantagens para todas as pessoas que necessitam dessas políticas públicas, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A humanização do atendimento de saúde, ele passa primordialmente pela humanização das próprias relações institucionais. E cuidar desses profissionais e humanizar suas relações de trabalho é o passo inicial de qualquer processo de atenção. Hoje, que nós temos ainda
uma desvalorização do profissional de saúde, né? A gente fala hoje de cuidar de quem cuida. E cuidar de quem cuida não é somente o cuidador da família daquele paciente, mas também o profissional de saúde que está cuidando das pessoas e que precisa ter qualidade de vida no trabalho. Já pensou se chegar no seu trabalho e não ter como você realizar a sua tarefa, a sua função, porque não tem equipamento, né? Está quebrado o equipamento, ou porque está faltando dipirona, está faltando medicamento, está faltando até band-aid. Então fica difícil, né? Como que o profissional vai trabalhar? Então isso gera uma série de insatisfações e de problemas na área da saúde. Então humanizar também não é só das relações, mas de tudo o que abrange essa relação. Porque se um médico vai estabelecer uma relação com o paciente, ele precisa ter os meios para que ele possa estabelecer essa relação da melhor maneira possível. Senão vai ficar um pouquinho difícil, né, se ele não tiver os meios de trabalhar. Então, o que é humanizar? Humanizar a assistência hospitalar implica dar lugar tanto à palavra do usuário quanto à palavra dos profissionais da saúde, de forma que possam fazer parte de uma rede de diálogo que vai promover ações, campanhas, programas e políticas assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade. O que é esse reconhecimento mútuo? É quando a gente consegue compreender de que eu sou um ser humano, eu tenho qualidades e defeitos. Algumas coisas são difíceis para eu realizar, outras são fáceis. Então o outro que está diante de mim também é um ser humano, ele também tem qualidades e defeitos. Ele também tem facilidades para algumas coisas e dificuldades de realizar algumas coisas. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e acolher essa dor. Isso é importante para que a gente não fique num distanciamento frio, né? Que é até uma atitude defensiva, um mecanismo de defesa para que você não se envolva e não sofra. A gente até entende, mas é importante, não que você sofra, é importante que você saiba separar o que é do outro, o que é seu, mas saber se colocar no lugar do outro para oferecer a melhor assistência à saúde possível que você puder oferecer, ok? Vamos falar alguns direitos dos pacientes. O paciente ele tem direito a atendimento humano, atencioso, respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. Tem direito a um local digno e adequado para o seu atendimento. Eu não sei se eu já contei esse caso aqui em alguma aula, mas eu lembro de uma vez a gente atendendo um paciente dentro de uma unidade hospitalar no interior do estado, e foi muito interessante porque esse paciente teve um problema, né, um tiroteio, teve 2 pacientes, um que era a pessoa que foi a vítima e o outro a pessoa acusada de ter cometido o delito. E para a gente não usar o nome bandido, que é um nome feio, né? Então, a pessoa acusada de ter cometido o delito. E tinha um policial na porta do quarto dessa pessoa que estava lá no UTI. O que aconteceu? Os próprios profissionais de saúde estavam revoltados, eles tinham que fazer uma escolha, né? Vou atender quem e tudo mais. E aí eles fizeram a escolha, né? Eles tinham que atender as 2 pessoas, mas o tratamento dado para aquela pessoa que cometeu o delito não foi o melhor tratamento possível. Porque eles julgaram que aquela pessoa ali era um bandido e que ele não precisava de ter um atendimento com qualidade. Qualquer coisa estava bom, desde que ele não morresse na mão daqueles profissionais. E aí a gente tem que avaliar que, embora seja muito difícil a gente estar vivendo num momento em que a violência predomina, ainda assim nós não somos juízes. O profissional de saúde não é o juiz. Não é você, nem eu e nem o colega do lado que vai dizer que aquela pessoa merece ou não ter o atendimento. De acordo com o nosso juramento, nós temos que prestar assistência a todas as pessoas que estiverem necessitando da assistência. Nós não podemos ficar escolhendo. Vou atender esse aqui, porque esse aqui eu gosto mais, esse daqui vai contra os meus valores pessoais, eu não vou atender não. Esse aqui é contra a minha religião, eu não vou atender não. Então não pode fazer isso. A gente precisa ser ético e atender todas as pessoas com inclusão, com a diversidade, não importa de onde essa pessoa venha, qual a religião, credo, raça, não importa. A gente precisa atender todas as pessoas igualmente, com o mesmo respeito e o mesmo direito que aquela pessoa tem. O paciente, ele também tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome. Não deve ser chamado pelo nome da doença ou do agravo à saúde, ou ainda de forma genérica, ou quaisquer outras formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas. E preconceito, né? A gente tem tanto aqui no Brasil, mesmo que seja de uma forma camuflada, porque às vezes as pessoas falam que elas são boazinhas, né? Eu sempre desconfio muito bonzinho, mas que por trás está fazendo alguma coisa que está afetando a vida de alguém, seja com preconceito, com discriminação. E não é isso que a gente quer num país em que a gente tem uma miscigenação. O
O que é miscigenação? Multicultura, pessoas de várias raças, de vários credos. Isso precisa ser respeitado. É direito do paciente ele ser respeitado e ter o seu nome e sobrenome, ser chamado pelo seu nome e sobrenome. O paciente ele tem direito a receber do funcionário adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria do seu conforto e bem-estar. Às vezes a pessoa ela está deitada na cama, numa posição incômoda, ou teve algum tipo de sangramento, aquele lençol está sujo de sangue, custa nada, né, a pessoa ir lá trocar. Então a gente vai observando que todas as condutas nos mínimos detalhes é que vão fazer a diferença. O paciente ele tem direito a identificar o profissional pelo crachá, preenchido com o nome completo, função e cargo. Isso é importante, né? Aliás, meu pai me ensinou isso quando eu era bem novinha, né? Minha filha chama sempre as pessoas pelo nome. Todo mundo gosta de ter o seu nome falado, né? Isso é importante, a gente saber chamar as pessoas pelo nome. Olha o crachá da pessoa, vai lá e chama a pessoa pelo nome. Em qualquer lugar que você esteja, seja no supermercado, na fila do banco. Mas, se for na área da saúde, isso é mais essencial ainda, porque a gente está falando de relações humanas em um ambiente que é um ambiente contido, fora do ambiente social da pessoa. A pessoa já está ali num processo de reclusão, né, em função de um tratamento. Então, quanto mais humanizado esse ambiente, melhor é. O paciente ele também tem direito a consultas marcadas antecipadamente, de forma que o tempo de espera não ultrapasse 30 minutos. Bom, difícil, né? Quantas vezes você foi lá no médico do SUS e levou 2 horas, 3 horas, 4 horas esperando? Então, não vou nem comentar isso daqui, porque embora esteja na nossa legislação, porque a gente tem uma legislação de direitos dos pacientes, nem sempre tudo é respeitado. Se você vai reclamar, ainda larga esperando mais um tempinho. Então, assim, não é tão simples assim, mas nós, enquanto profissionais de saúde, sempre que é possível, a gente organizar a agenda para que a pessoa não precise ficar esperando mais que 30 minutos. O paciente ele tem direito de exigir que todo o material utilizado seja rigorosamente esterilizado ou descartável e manipulado segundo normas de higiene e prevenção. Isso é um direito, né? Até para a pessoa não pegar vírus HIV, hepatite, mais um monte de doenças. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá com saudade já? Também tô. Ao vivo, estamos ao vivo, você pode fazer sua pergunta a hora que você quiser, tá? O paciente ele tem direito de exigir que todo o material utilizado seja esterilizado e de receber explicações claras sobre o exame que ele vai ser submetido, para qual finalidade ele vai ser coletado e o material para o exame vai ser para ir para o laboratório. Que material é esse que vai ser coletado? Para que vai servir aquele exame de sangue, por exemplo, ou um outro material qualquer que está sendo coletado? Então, hoje em dia, aquilo que eu dei o exemplo, né, que antigamente era totalmente diferente, hoje em dia, com o advento da autonomia do paciente, do consentimento informado, da liberdade de expressão e do respeito aos direitos dos pacientes, é muito interessante a gente observar que tem que ser esclarecido para ele todos os processos no qual ele vai estar sendo submetido. O paciente ele tem direito de ter o seu prontuário médico elaborado de forma legível e de consultá-lo a qualquer momento. Então, vamos lá. Se cair na sua prova uma questão que fale a respeito do paciente ter acesso ao prontuário, você já sabe que é um direito do paciente de ter acesso ao seu prontuário, de ler o que está escrito ali. Ok? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a letra que vai escrever, se escrever de forma legível, de forma que o outro profissional de saúde compreenda e o paciente também possa compreender. Ele tem direito a fazer isso. O que ele não tem direito? De escrever nada no prontuário dele, ele não pode escrever nada, e ele não pode pegar aquele prontuário e levar para casa, tá? Porque aquele prontuário é do hospital, mas ele tem direito de consultar. A gente vai ver agora um vídeo que fala exatamente sobre isso, os direitos e os deveres dos pacientes dentro do Sistema Único de Saúde. Vamos ao vídeo. Todos os brasileiros e brasileiras têm direito aos serviços públicos de saúde garantidos pelo Estado. O Sistema Único de Saúde é integral e afirma a universalidade e a equidade. Assegura o cuidado de acordo com as necessidades de cada um. O SUS é formado por várias instituições do governo federal, estadual e municipal, mas ele também é seu. A sua participação e o entendimento da comunidade têm papel fundamental para a construção de um padrão de alta qualidade no atendimento à saúde. Para você poder contribuir, é necessário conhecer seus direitos e deveres. Todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e organização. Quem estiver em estado grave ou de maior sofrimento deve ser atendido primeiro. Os centros de saúde, as clínicas e os hospitais devem garantir o fácil acesso, com rampas e corrimãos. Todos têm direito a um atendimento com qualidade. As receitas médicas devem estar escritas de forma legível
E é fundamental que você receba com clareza as informações sobre seu estado de saúde. Seus parentes também têm direito a essas informações. Em caso de dores e sofrimento, você tem direito de requisitar um remédio para alívio. Um dos valores do SUS é a humanização. Todo cidadão tem direito a um tratamento humanizado e sem discriminação. Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura e religião, seus segredos e inseguranças. Os profissionais de saúde devem estar sempre identificados com crachás e pronto para atendê-los sem nenhum preconceito. Todo cidadão deve ter seus direitos de paciente respeitados. Você deve pedir para ler seu prontuário a hora que quiser, permitir ou recusar qualquer procedimento médico, assumindo as responsabilidades por isso, e não pode ser submetido a nenhum exame sem consentimento. O seu dever como cidadão na hora de buscar atendimento de saúde é ser sempre honesto, seja com o agente comunitário de saúde, o médico ou o enfermeiro. É importante falar a verdade e ter em mãos os documentos e exames pedidos. Você também deve tratar com respeito todos os profissionais de saúde. Agora que você conhece seus direitos e deveres, é importante exigi-los sempre. Como cidadão, você pode entrar em contato com a ouvidoria do SUS, com o Conselho de Saúde Local, com órgãos do governo, através do número 136 ou respondendo à Carta SUS. Quando você reivindica o cumprimento de seus direitos, você busca resolver seu problema pessoal e contribui para a melhoria dos serviços e das ações de saúde para toda a comunidade. E aí, gostou do vídeo? Antes da gente ir para o próximo assunto, que é violência, a gente vai responder aqui algumas perguntas. Primeiro, como o paciente pode cobrar os seus direitos? Hoje em dia, as unidades de saúde têm ouvidoria, a maioria delas. Então, no caso, ligar para a ouvidoria, cobrar os seus direitos e, além disso, saber os seus direitos. O que a gente tem hoje em dia é um grande desconhecimento das pessoas a respeito dos seus próprios direitos. Então, a partir do momento que você sabe, enquanto paciente, quais são os seus direitos, você vai chegar para o profissional responsável naquele momento, por aquele setor, e vai solicitar. Você fala, olha, eu sei que eu tenho direito a isso assim, assim, eu gostaria de solicitar isso. A mesma coisa com a pergunta da Fabiana, o paciente, se quiser o prontuário, o que deve fazer? Solicitar o prontuário, ele vai poder ler o prontuário e tudo mais. Agora, se ele quiser o prontuário para poder levar para algum outro médico, uma outra questão fora daquela unidade, ele vai ter que solicitar por escrito. Às vezes tem até que ser deliberado para a liberação desse prontuário e muitas vezes até mesmo é liberado esse prontuário com algum tempo depois, ou uma cópia, alguma coisa assim, tá? Mas aí a pessoa tem que solicitar com alguma antecedência, nem sempre é liberado no mesmo dia. Não é uma coisa assim simples que o paciente pega e leva para casa, não é dessa forma, tá? Elaine, o que é preciso para o indivíduo fazer prevalecer a humanização, já que muitas vezes isso não ocorre? Nossa, eu acho que humanização, assim, é justamente quando a gente consegue ter o poder público de verdade em termos de governança política e governança pública alinhado com os interesses da sociedade. Então aí a gente tem humanização, não só na área da saúde, mas na área da escola, né, da educação, na área do transporte público, que a gente vê um desrespeito muito grande no transporte público também. A gente vai ter humanização em todas as áreas, mas depende muito da vontade política. Então, é assim, é escolher muito bem o seu candidato, aquela conversa que a gente já sabe, se empoderar do seu direito enquanto cidadão, para você saber em quem você vai votar e também poder cobrar depois de quem você votou as ações que aquela pessoa prometeu. Isso é muito importante. Então, acompanhar todo esse processo é essencial para que a gente possa realmente ter os nossos direitos atendidos. A humanização depende da gestão da unidade. Então, às vezes, você vê um gestor de uma unidade fazendo um trabalho maravilhoso e o gestor da outra unidade, o hospital do lado, fazendo um trabalho horrível. Então, depende também da gestão da unidade. Gestão da unidade, os profissionais de saúde. Às vezes você tem, na unidade, nem tem muita equipe interdisciplinar. Aí você pega um setor daquela unidade, sei lá, a pediatria, e aí você tem o chefe da pediatria, é um cara ou uma mulher que gosta de agregar valor, que gosta de estar junto, né? E aí ele vai implantar a humanização, vai implantar o trabalho em equipe interdisciplinar e aquilo se torna um diferencial. Então, de quem depende? De nós. Depende de cada profissional de saúde fazer a sua parte, aplicar tudo que a gente viu aqui nas nossas aulas, né? Para isso que serviu a gente estar junto aqui nos nossos encontros, é para que formem você valores enquanto profissional de saúde, valores éticos, para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Agora vamos para outro tema. O que é violência?
é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em forma de ameaça, contra si mesmo, contra o outro ou contra um grupo ou comunidade. Isso pode resultar ou ter a probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de 2002 e ela é mantida até hoje. Quando a gente pensa em violência, a gente está vivendo tempos de violência, a gente vê violência contra idoso, violência contra as crianças, violência contra pacientes psiquiátricos, a gente tem violência de uma maneira geral e isso cada vez mais vem crescendo e a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. A gente vai começar a ver isso agora aqui na nossa aula. Fabiano, parou de passar. Passa aí para mim, obrigada. Um ato violento, ele é um comportamento que vai se opor à ética na medida em que nega os valores e direitos básicos da pessoa e vai coisificar a pessoa suprimindo a sua dignidade e condição de igualdade. Passa o próximo para mim. Então a gente vai vendo assim, hoje, o que precisa? Os profissionais de saúde, eles precisam pautar as suas condutas e respostas a situações de violência em padrões éticos que impeçam de compactuar com qualquer espécie de covardia ou injustiça contra o outro. O que isso significa? Que quando você vê, enquanto profissional de saúde, uma mulher sendo vítima de violência, uma criança sendo vítima de violência, um adolescente, um idoso, e chegando essa vítima de violência à unidade no qual você é responsável naquele momento, você tem que comunicar e notificar essa violência, para que o Ministério da Saúde saiba quais são os dados relativos à violência e possa tomar medidas preventivas, né, para que essa violência não continue. E tem que cuidar daquela pessoa, né? A gente tem equipe também para poder cuidar em vários âmbitos daquela pessoa para poder ela melhorar. O que deveria ser simples se torna difícil, porque respeito virou artigo de luxo. É uma verdade aí, viu, Delma? Realmente, infelizmente, virou artigo de luxo, mas não deveria virar. Eu acredito, ainda penso nisso, que a maioria é do bem. Só que a gente está tão influenciado por aquelas ações negativas que às vezes são divulgadas, porque em outros países ações negativas como morte, como assassinatos, sequestros, nem sempre é notificado para não dar ideia para o outro, sabe? Porque a pessoa vê na televisão, acha assim, que legal, vou fazer também. E isso é algo que a gente tem que cada vez mais pensar, né? Assim como também não se deve ficar divulgando suicídio. A mídia hoje em dia já tomou consciência disso, porque senão dá ideia para uma outra pessoa que está num momento triste, em depressão, e acabar fazendo alguma coisa que depois ela poderia ter superado, né? E aí não tem mais volta. Então, cabe também a gente ter o discernimento na nossa sociedade, né? A violência contra crianças e adolescentes. O ECA, ele vai preconizar que as crianças e adolescentes gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e que devem ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades para facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, liberdade, dignidade, etc. Então, o que acontece? Vamos falar agora da Lei Menino Bernardo. A gente teve um caso muito famoso, né, que foi aprovada em 2014, a lei da Palmada, que depois virou a Lei Menino Bernardo, em função do Menino Bernardo, que foi assassinado, né, pelo pai e pela madrasta no Rio Grande do Sul com uma injeção letal. Foi um caso assim, muito dramático naquela época. Depois disso, vários outros casos vieram, como um menino daqui do Rio de Janeiro também, que foi espancado porque ele queria ajudar a mãe a lavar a louça e o pai achava que que isso era coisa de mulher, que ele tinha jeito afeminado e simplesmente bateu no menino até os órgãos dele pararem, se danificarem e o menino morreu. Então, várias outras situações nós tivemos e é preciso hoje a gente poder investir na educação, que esse é o nosso grande dilema na área da saúde, que vocês possam ser multiplicadores dessas ideias que nós estamos lançando aqui nas nossas aulas, que é justamente pensar numa educação para a saúde, porque é somente com a educação para a saúde que as pessoas elas vão se alimentar melhor, praticar melhor atividade física, cuidar da prevenção, buscar a prevenção de saúde, né, de prevenção de doenças e promoção da saúde. Ou seja, o quadro vai mudando quando as pessoas vão entendendo que a responsabilidade pela sua vida e pela sua saúde é delas. E elas não podem ficar delegando isso para o médico, para o profissional de saúde. É claro que esse profissional de saúde ele vai te ajudar a você gerenciar a sua saúde, mas se você não gerenciar, de nada vai adiantar, né? Então, ajudar a ter esse entendimento, a ter essa informação para os nossos pacientes, para que eles possam ter educação em saúde. E isso também nas escolas, que é algo que é fundamental, né? Então, se você tem algum projeto social em escola para educação em saúde que você possa se engajar, vá, porque talvez você seja um diferencial na vida dessas pessoas no bairro onde você mora, por exemplo. Então, essa lei ela vai alterar um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente
para estabelecer o direito da criança e do adolescente de ser educado e cuidado sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante. E aí a gente fala que chega, né, da violência contra a criança e o adolescente. Hoje em dia, né, eu tenho até um livro sobre isso que chama Eduque Sem Bater. A gente tem várias propostas em que a gente pode educar as crianças dando limite, dando disciplina, porque isso é importante, né? A criança, o adolescente, ele precisa de limites, ele precisa de disciplina, ele precisa ser educado. Mas ele não precisa apanhar para isso, né? E principalmente apanhar no sentido de maus tratos, de apanhar com uma violência física que cria um trauma psicológico, um trauma de relações para o resto da vida dessa pessoa. Então a lei vai considerar os seguintes termos: castigo corporal e tratamento cruel ou degradante. O que é o castigo corporal? Ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. E o tratamento cruel ou degradante, uma conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente. A violência doméstica, ela acontece não só com criança e adolescente, acontece com mulher, acontece com idoso, acontece em todos os níveis. E a gente precisa, então, voltando para a educação, investir na educação para prevenção, mas também tratar essas pessoas que adoeceram e que acabam estando em algum tipo de relação de violência. Ela é concebida como aquela que é praticada por um ato ou omissão dos pais, parentes ou responsáveis, contra a criança ou adolescente que possa vir a promover um dano físico, sexual ou psicológico à vítima. E agora, a gente vai ver, então, os termos de alguns danos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, dano físico. Ele é produzido por uso de força física, de modo intencional ou acidental, com o objetivo de ferir, independente da motivação. Esse tipo de dano, inclusive, ele é previsto no nosso Código Penal, né? E ele entra como lesão corporal, delito de lesão corporal no artigo 129 do Código Penal. Ou ainda no artigo 121, que a pessoa, se vier a óbito, ela pode trazer essa pessoa como cumprir pena por homicídio. Então tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. E a violência, né, gente? Não gera nada de bom. Só gera mais violência. Assim como generosidade, gentileza gera generosidade, gentileza, colaboração, a mesma coisa é com a violência. Então é sempre bom que as pessoas não se envolvam em situações de violência, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? E a gente tem visto, infelizmente, né, nos times de futebol, a gente tem visto essas grandes questões relacionadas à violência. Os danos psicológicos, eles são produzidos por influência ou interferência negativa que é capaz de formar no menor sentimentos autodestrutivos, deformação de caráter ou morais. E esse tipo de dano, ele se configura através de condutas de rejeição, hostilidade, frieza, agressões verbais, depreciação, discriminação, exigências incompatíveis com a idade ou condições da criança ou adolescente e outras. Eu poderia dar uma aula só sobre isso aqui, gente. Não cabe nesse momento, eu sei, mas eu poderia dar uma aula só disso aqui. Que é justamente pensar assim, aquela criança ou adolescente que foi desqualificado o tempo todo, sabe? Que a pessoa fala, você nasceu para puxar carroça, vai ser burro, é burro mesmo, não, vai ser assim a vida inteira, pau que nasce torto não se direito, por aí vai, né? Vai ouvindo tantas coisas. E a pessoa começa a acreditar naquilo e formando seu autoconceito baseado nisso. Isso vai levar um problema nas relações, na vida dessa pessoa para o resto da vida. Então tem que tomar um certo cuidado com o que os pais dizem para os filhos, porque às vezes tem até muitos depoimentos sobre dano psicológico, depois se você quiser pesquisar aí no Google vídeos sobre isso, você vai achar depoimentos de pessoas que falam que uma mancha roxa no corpo é duro, dói, mas sai. Agora, uma mancha, uma mácula no seu setor psicológico é para a vida toda. Então, essa é uma grande questão a ser trabalhada também com os pais. Uma outra questão também é por sexual, né, que é produzido por ação de cunho sexual ou erótico. E é utilizado para gratificação sexual do adulto ou pessoa de mais idade com menor. Então, a gente tem visto aí um grande combate à pedofilia, a questões relacionadas à violência sexual contra criança e adolescente. Então, essa prática envolve qualquer tipo de situação que envolva abuso ou dano sexual para criança ou adolescente. Aí a gente tem também por negligência, que são produzidos por omissão do responsável, que por ato intencional ou não deixa de prover adequadamente as necessidades da criança ou adolescente para que essa criança tenha o seu plano de desenvolvimento. Eu penso o seguinte, a gente tem vários danos, todos eles são ruins, todos eles são complexos, mas por negligência não é menos ruim. Por que não é menos ruim? Porque a criança quer cuidado, ela quer atenção, ela requer atenção.
e ser negligenciada, ser largada em casa sozinha, sem a supervisão de um adulto, que a gente chama de abandono de incapaz, né? Ter que fazer coisa sozinho, ter que cozinhar sozinha. Pensa uma criança de 4, 5 anos tendo que cozinhar para poder ela conseguir comer. Então, isso tudo é negligência e também causa um dano sério, tá? Violência contra idoso agora. A Fabiana está perguntando, aquele famoso tapinha na criança não pode mais? Bom, a gente tem aí a lei do menino Bernardo, né? É possível criar sem bater, educar sem bater de forma nenhuma, tá? Então, eu dou a dica aí do livro Eduque Sem Bater. Claro que alguns pais acreditam que um tapinha só na mão, por exemplo, não vai causar nenhum dano. Então tem que ter um limite, essa que é a grande questão. Não pode causar uma dor intensa na criança, não pode espancar essa criança, nada disso. Eu sou a favor de uma educação sem violência, mas cabe de cada pai saber como educa seu filho. A grande questão é, a gente tem uma lei no Brasil e essa lei, a pessoa que vier a usar de violência contra a criança ou adolescente, ela pode perder, inclusive, o pátrio poder. O que é isso? Perder a guarda da criança. E nenhum pai quer isso, né? Nenhum pai ou mãe que ama seu filho quer isso. Mas isso é um outro papo aí pra gente ter numa outra aula. Então a gente vai falar agora da violência contra o idoso, que vem crescendo. São danos físicos, intencionais, lesões corporais, danos psicológicos, sociais, financeiros, negligência, omissão, abandono, tudo nas pessoas acima de 65 anos. A gente, inclusive, falou em uma das nossas aulas, acho que, se não me engano, foi na aula retrasada, a gente falou justamente da questão da importância do idoso ele ser valorizado, porque hoje em dia, como o idoso ele tem a questão financeira, porque recebe alguma pensão ou é aposentado do INSS, e aí tem uma verba, né, financeiramente todo mês, acaba que a família muitas vezes depende da verba desse idoso. E aí muitas vezes os maus tratos surgem inclusive daí, da extorsão financeira desse idoso. A gente tem o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. O artigo 19 diz o seguinte: é obrigatória a comunicação por parte dos profissionais de saúde os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso, à autoridade policial e ao Ministério Público, assim como aos conselhos municipal, estadual e nacional do idoso. Passa aí para mim, por favor. As violações mais comuns são negligência, violência física ou psicológica, abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, e os estados com maior número de denúncias são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou seja, justamente a região sudeste é que vem enfrentando o maior problema da violência contra os idosos, até em função também do grande número de população. Então, o que a gente quer é justamente uma sociedade sem violência. É assim que a gente termina essa aula de hoje, né? Uma sociedade sem violência que possa efetivamente buscar as melhores estratégias para a gente viver em harmonia, com respeito ao cidadão. Então, não cabe mais na nossa sociedade, nós, enquanto profissionais de saúde, discriminação, falta de respeito, preconceito, violência. Tudo isso precisa acabar e que você seja multiplicador de uma corrente do bem, para que a gente possa realmente transformar a nossa sociedade. Cada um de nós vai fazer aquele trabalhinho do beija-flor no apagar o incêndio da floresta, sabe? Não é algo que talvez você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o seu bairro, vai mudar a sua família, vai mudar você mesmo. E vai ser um exemplo para as pessoas que te acompanham, que acompanham você enquanto profissional. Para responder as aulas aqui, a primeira aula que você consegue assistir ao vivo, logo a última, poxa. Parabéns, professor, isso é excelente. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Na semana que vem a gente volta para um último encontro rapidinho, que vai ser a respeito justamente da aula de revisão dos conteúdos da aula 6 a 10, para que você possa fazer uma excelente prova. Até semana que vem. Tchau.